Fala, galerinha! E aí, que vamos terminar esse nucleico, então? Vamos começar? Começar não, né? Vamos terminar, tá bom? A gente já falou fez uma apresentaçãozinha rápida de ácido nucleico. A gente falou de estrutura básica de nucleotídeo. Depois a gente falou dos dois tipos, DNA e RNA, tá bom? Então, agora a gente vai falar de RNA, o segundo tipo de ácido nucleico. Fechou? Posso começar? Tudo prontinho? Tudo certinho? Então, vamos lá. Vou puxar a apresentaçãozinha outra vez. Está lá o nosso RNA. E a gente vai falar de RNA aqui com vocês. Então, não esquece, é o segundo tipo de RNA. Tá bom? Como se diz RNA? Ó. É o segundo tipo de ácido nucleico. Tá bom? Um, que for o DNA, a gente já falou. Tá bem? Então, agora vamos falar do RNA. Eu chamo o DNA o primo rico, esse aqui é o primo pobre. Esse aqui é o mais miúdo, ele é menorzinho do que o outro. Tem vários tipos, DNA não tem vários tipos, tem um tipo só. Tá bom? Mas no fim dessa apresentação, eu quero que vocês prestem atenção que eu fiz uma tabelinha, eu busquei uma tabelinha de comparação entre os dois tipos. Tá? Isso vai ser muito prático para vocês. Falou, galera? Posso começar? Fechou? Bora! Então, vamos lá. RNA. O que quer dizer isso, né, galera? RNA é o nosso famoso ácido ribonucleico. Quando a gente está falando de RNA, a gente fala assim, função. Né? No DNA, a gente falou. Você sempre fazer comparação, para ficar fácil você guardar. Tá? No DNA, a gente falou, o DNA é responsável pela hereditariedade, pela coordenação celular, você é tudo aquilo que seu DNA permite, tal, tal, tal. Quando eu estou falando em função de RNA, aí vem um famoso depende aqui. Ó. Por quê? Porque depende do tipo de RNA. Ah, Luizinho, mas você não falou que existe tipo de DNA. Então, não tem. DNA é DNA, é um tipo só. Mas RNA não. RNA, cara, conforme a estrutura e conforme a sua função, ele pode ser de um tipo diferente. Tá bom? Local. Aonde que eu encontro o RNA? O RNA, cara, como existem vários tipos de RNA, nós vamos falar só de 3, viu, galera? Mas existe um monte, mano. Nós vamos falar só de 3, mas existe um monte de RNA, tá bom? E cada um deles com uma função diferente. E alguns até com uma estrutura também meio que específica, tá bom? Como existem vários tipos de RNA, nós vamos ter RNA em toda a célula, tanto no citoplasma quanto no núcleo, né? Então, como você vai encontrar RNA em qualquer parte da célula, não existe um lugar especial para você encontrar RNA. Você vai encontrar na célula toda. Beleza? Bom, dos 3 tipos que você vai ter que aprender de RNA, eu vou ter o tipo RNA-eminho, o RNA-tezinho e o RNA-errinho. O RNA-eminho é o mensageiro. Qual que é a função dele? Transmite a informação do DNA para a síntese de uma proteína. Transmite para quem? Transmite, anota aí, para o ribossomo. Transmite para o ribossomo, né? Então, ele pega, por isso que ele chama mensageiro. Ele pega a mensagem do DNA e leva lá no ribossomo. Falou? Essa é a função dele. E nessa informação, né, vai estar a sequência de aminoácidos que o ribossomo vai usar para sintetizar a proteína que é desejada. RNA-tezinho, que é o RNA transportador, né? Transporta os aminoácidos necessários ao ribossomo para a formação da proteína desejada. Então, o RNA mensageiro informa quais aminoácidos serão necessários. O transportador leva para o ribossomo os aminoácidos que são necessários para formar a proteína que é desejada. Aí, muito aluno chega e pergunta para mim, Luizinho, e o RNA-errinho, o ribossomo? O RNA-errinho, ele não tem um papel específico dentro do processo da síntese proteica. É um RNA estrutural, tá bom? O RNA ribossomo que você vai encontrar nos ribossomos e não esquece que você também vai encontrar no nucleolo, né? O nucleolo também vai ter RNA ribossômico. Mas lá no nucleolo, o RNA ribossômico vai ter uma função só de reserva. Esse RNA ribossômico, ele passa a ser realmente ribossômico ou ribossomal, depende do vestibular que você estiver falando, eles vão falar de um jeito. Ele faz parte da estrutura do ribossomo.
ele não entra diretamente no processo da síntese, mas faz parte da estrutura do ribossomo. Então, estou falando, ó, é um RNA estrutural que forma o ribossomo. Mas, pelo amor, hein, galera, não esquece que no nucleolo você também encontra RNA. Fechou? Bom, no que diz respeito à estrutura, é óbvio que, como qualquer ácido nucleico, o RNA é formado de nucleotídeos. Então, vamos lembrar aquilo que nós vimos na aulinha passada. Quais são os nucleotídeos de RNA? Então, o grupamento fosfato é o mesmo. A pentose aqui não é mais desoxirribose, é uma ribose. Tá vendo? Não é mais desoxirribose, é uma ribose. E as bases nitrogenadas, quais são? Adenina, uracila, citosina e guanina. Você está vendo, ó, que não tem timina. Não tem timina em nucleotídeo de RNA. Portanto, o RNA também não vai ter timina. Tá bom? Estruturalmente, você vai ver também que o RNA tem apenas um filamento. E se ele tem apenas um filamento, ele não vai respeitar Chargaff. Sabe aquela relação A para T igual a C para G e ambas iguais a 1, que nós vimos na aula passada? Então, o RNA não vai obedecer Chargaff. Então, o número de adeninas e uracilas, citosinas e guaninas pode ser completamente diferente entre si, de boa, sem que aconteça nada, nenhuma interferência mais importante. Fechou? Tranquilo? Ótimo. Bom, se você já tá lembrando, né, como é que é o nucleotídeo de um RNA, a gente pode, então, agora falar da estrutura, que é muito mais simples, né? Você está vendo, ó, um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, né? Um nucleotídeo ligado no outro. Como é que a gente chamou essa ligaçãozinha aqui? Ligação fosfodiéster, né? Não esquece. Um nucleotídeo é ligado ao outro nucleotídeo por uma ligação fosfodiéster. Falou? Beleza? Formando um filamento só. Aqui, de novo, ó, mais particular, mais específicozinho, né? Então, tá vendo, ó, grupamento fosfato, pentose, base nitrogenária. 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 Tudo nucleotídeo. Um nucleotídeo ligado ao outro por essa pontinha de oxigênio aqui, que você está vendo, que a gente chama de ligação fosfodiéster, né? Fechou? É um filamento só. Tranquilo? Bom. Origem. Quando a gente falou do DNA, a gente falou que a origem do DNA é de outro DNA. Então, um DNA nasce de outro DNA. E de onde nasce um RNA? Também de um DNA. Também de um DNA. Só que o processo aqui é um processo mais simples, né? Você está vendo, vamos chamar essa fita azulzinha do DNA, do nosso DNA, de fita ativa, tá? E essa rosinha de fita inativa, tá bom? O que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar aqui, ó, com uma enzima chamada, primeiro, a DNA girase, que tem a função de abrir e afastar os filamentos de DNA. É esse o papel da DNA girase. Ele rompe com as pontes de hidrogênio e separa os dois filamentos do DNA. Aí vem uma outra enzima, que você já está vendo aqui, chamada DNA polimerase, e vai construir o RNA, complementar a fita ativa do DNA. Então, por exemplo, se aqui tem A, aqui ele vai colocar U. Se aqui tem U, ele vai colocar... Desculpa, se aqui tem A, ele vai colocar U. Se aqui tem U, ele vai colocar A. Se aqui tem C, ele vai colocar G. Se aqui tem G, ele vai colocar C. Se aqui tem U, ele vai colocar A. É sempre assim, né? Então, a complementariedade no RNA aparece nesse momento que eu estou apontando aqui, né? Na formação do filamento do RNA, a partir da fita ativa do DNA, eu vou ter a complementariedade acontecendo aqui. De tal maneira que quando essa a RNA girase, chegar no fim, o RNA inteirinho já está formado. Falou? Aí, esse RNA vai sair daqui, ele vai embora,
E os dois filamentos do DNA, o azulzinho e o rosinha, vão se estabelecer normalmente, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Sem deixar nenhum tipo de resíduo, sem deixar nenhum tipo de anomalia, sem alterar nenhum tipo de informação aqui, ou do filamento ativo ou do filamento inativo, tá bom? Essa classificação, filamento ativo ou inativo, é só assim. De qual RNA foi feito? O RNA é sempre feito do filamento ativo, né? Que uma hora pode ser o azulzinho, igual esse aqui, outra hora pode ser o rosinha, às vezes vai em outro lugar, tá bom? Só isso. Bom, aqui está o quadrozinho que eu falei para vocês que vai comparar DNA e RNA, tá? Isso aqui é uma coisinha, é uma dicasinha, né, de várias provas, né? Porque às vezes a pessoa gosta de trabalhar com tabela para decorar, então tá aqui. DNA. Qual que é a pentose? A desoxirribose. Qual que é a pentose do RNA? Uma ribose. Outra diferença. Do DNA, quais são as bases púricas? Adenina e guanina. E no RNA? Também, adenina e guanina. Agora, presta atenção. Quais são as bases pirimídicas do DNA? Citosina e timina. As pirimídicas do RNA? Citosina e uracila. Assim como não tem uracila aqui, eu não tenho timina aqui. Volto a repetir. Estrutura. Quantos filamentos eu tenho no DNA? Eu tenho dois filamentos, né? Duas cadeias de nucleotídeos. E no RNA, eu tenho um filamento só, uma única cadeia de nucleotídeos. Fechou? Não esquece que essas duas cadeias são ligadas entre si por pontes de hidrogênio, que a gente viu na nossa aulinha passada. Beleza, galera? Como é que se chama a enzima que consegue quebrar o DNA, né? Responsável pela quebra do DNA? A gente chama de desoxirribonuclease, ou simplesmente DNA-ase. Como é que se chama a enzima que quebra o RNA? A gente chama de ribonuclease. Guarde isso aqui, galera, que eu vou precisar dessa enzima lá na aulinha de síntese proteica, tá? Ribonuclease, ou também chamada de RNA-ase, tá? A enzima que quebra o DNA, desoxirribonuclease, ou DNA-ase. A enzima que quebra o RNA, a ribonuclease, ou simplesmente RNA-ase. Beleza. Qual é o nome do processo responsável pela origem do DNA? Você viu que um DNA nasce de outro DNA num processo chamado replicação ou duplicação. É a mesma coisa, são sinônimos. Duplicação ou replicação quer dizer que de um DNA eu consigo fazer dois. E como é que chama o processo responsável pela formação do RNA? Aí a gente chama de transcrição. A partir de um DNA, eu conseguir fazer um RNA, esse processo eu chamo de transcrição. Lembrando de novo que esse filamento do RNA vai ser formado de maneira complementar ao filamento da fita ativa do DNA que está sendo transcrito. Falou? Qual é a principal enzima do processo na formação do DNA? A DNA polimerase. Qual é o nome da principal enzima responsável pelo processo da formação de novo RNA? RNA polimerase. Nós vimos as duas enzimas que apontei para vocês no esqueminha. Função do DNA: informação genética, hereditária, coordenação celular. RNA, está aqui síntese proteica, mas a síntese proteica, galera, é só uma das funções que os RNAs podem exercer. Eu falei para vocês que existe um monte de tipos de RNA, falou? Então tá. E para a gente terminar, esse outro macetezinho aqui que eu tenho certeza que vocês já conhecem, né, galera? Para você guardar isso daqui, né? Fazer uma colinha. Fazer uma colinha massa aqui, galera. Olha aqui, ó, no jeito, ó. De um DNA eu fazer um outro DNA, como é que se chama o processo? Replicação ou duplicação. Como é que se chama a enzima envolvida aqui? Para o filme, para o vídeo, escreve isso daqui e depois vamos completar. Ó, do DNA para DNA, de um DNA fazer outro DNA, replicação. Como é que chama a enzima? DNA polimerase. De um DNA fazer um RNA, ó, de um DNA fazer um RNA, transcrição. Transcrição. E como é que se chama a enzima? A gente chama de RNA polimerase.
Existe a possibilidade de um RNA fazer outro RNA num processo de replicação de RNA, mas é uma coisa muito rara, viu, galera? Que um dia a gente conta para vocês, falou? Agora, de um RNA, a partir da formação de um RNA mensageiro, num processo chamado tradução, nós vamos aprender a formação de uma proteína. Como é que se fabrica uma proteína? Para chegar a fazer uma proteína, lembra que nós temos mais de 250 mil proteínas no corpo? Cada uma delas passou por esse processo. De um DNA transcrito, formei um RNA, que traduzido formou uma proteína. De um DNA transcrito, forma um RNA, que traduzido leva à formação de uma proteína. Essa é a sequência da ordem normal dos eventos. Só que é o seguinte, galera, existe uma outra possibilidade também, que acontece principalmente nos vírus do tipo HIV, por exemplo, que graças a uma enzima chamada transcriptase reversa, consegue fazer o contrário aqui embaixo, ó, de um RNA formar um DNA. O padrão, o normal, é de um DNA fazer um RNA. Isso que a gente chama de transcrição. E é a RNA polimerase que faz. Agora, de um RNA eu fazer um DNA em situações especiais, né, do tipo desse vírus do tipo HIV, por exemplo, eu consigo, por transcrição reversa, né, a partir de um RNA, eu fazer um filamento do DNA. Tá bom? Tá bom? Então, por isso que existe a transcrição reversa aqui. Beleza, galera? Bom. Então, galera, agora a gente chegou ao fim dos ácidos nucleicos e chegou também ao fim dos compostos orgânicos, tá bom? Se eu fosse você, o que eu faria? Eu chegaria agora, daria uma lida geral à arquibancada, desde carboidrato, rapidão, tá? Sem muito estresse. Se precisar assistir os vídeos de novo, assistir, né, de boa, tranquilão, para ver se está tudo bem colocado na sua cabeça. Por quê? Porque tudo isso que a gente falou, mais cedo ou mais tarde, nós vamos usar em citologia. Nós vamos falar de organelas, vamos falar de processos dentro dessa organela, a gente vai falar de síntese proteica, a gente vai falar de controle de ação enzimática, a gente vai falar de um monte de coisa, cara, de enzima de digestão de lisossomo, de transporte de membrana, e tudo isso, toda vez que eu entrar nesses assuntos, eu vou ter que comentar, falar sobre, né, compostos orgânicos que a gente comentou nessas aulas. Tá? Por isso que é importante. Isso aqui é a base para a gente agora poder entrar dentro da célula, e a partir do momento que eu entrei dentro da célula, eu já estou conhecendo as estruturas todas. Aquilo é uma proteína, aquilo é um ácido nucleico, beleza? Isso aqui faz assim, isso aqui lá faz assado. O meu estudo fica muito mais simples depois disso. Valeu, galera? Gente, muito obrigado a vocês. Obrigado pela companhia, então, dos nossos compostos orgânicos. E depois a gente volta na continuidade do nosso material, a gente volta com o próximo assunto. Galera, um beijo grande no céu da boca de vocês, tá bom? Boa Páscoa e curtam bem a família e se cuidem, hein, galera? A gente não está saindo de nada, a gente está no meio do furacão ainda. Por favor, se cuidem. Valeu?